Isso mesmo, Daniel, notícia importante referente à saúde, porque querendo ou não, o diagnóstico faz parte talvez daquele primeiro processo de identificação correta de uma resolução propriamente dita à saúde. A gente teve exemplos disso referente à situação com a Covid-19. Para tratar sobre esse assunto, eu vou conversar com o presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia, que nos atende gentilmente. Presidente, falando sobre essa nova determinação da Anvisa, agora a partir do dia 1º de agosto, um importante avanço na questão envolvendo testagens, ampliando essa questão e oferecendo uma oportunidade maior para a população. Exatamente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E mais importante é falar sobre acesso à saúde. E nada melhor do que o próprio diagnóstico. O diagnóstico precoce e preciso, ele traz uma informação extremamente preciosa para quem vai tomar a decisão sobre a terapia mais adequada para aquela pessoa, que é o profissional de saúde. No caso, existe sempre um teste certo na hora certa para a pessoa certa e no ambiente certo. O Covid mostrou isso. Nós sempre tínhamos considerado que o teste de diagnóstico, que é profissional, é de uso profissional na sua maioria, já estava muito bem oferecido aqui no Brasil. Nós temos uma rede hoje para a utilização de teste profissional de 6.500 hospitais, 18 mil laboratórios, para 220 milhões ou 210 milhões de habitantes. O Covid mostrou que não, que isso não era suficiente. Nós tivemos picos de demanda e não conseguiam ser atendidos. E até por conta disso, a própria Anvisa acabou permitindo, durante 2 anos e meio, que as farmácias pudessem, de forma emergencial e temporária, disponibilizar e testar dentro do seu ambiente o teste do Covid. Todos nós acabamos tendo alguma oportunidade em determinado momento dessa pandemia de fazer essa experimentação. E fazia todo sentido, porque é um ambiente de saúde, dispondo de um profissional tecnicamente habilitado, farmacêutico, que vem resgatando o seu papel dentro da saúde pública, isso é muito importante. E como resultado, nós tivemos, por exemplo, segundo dados da Abrafarma, mais de 20 milhões de testes rápidos disponibilizados nesses 2 anos em 5 mil farmácias. O universo de farmácias no Brasil é de mais de 93 mil. Então, você imagine a possibilidade de capilaridade que isso vai possibilitar com a nova resolução. E é importante um destaque: desses 20 milhões de testes, talvez 10% deles poderiam eventualmente ter sido feitos em laboratórios. Na verdade, a maioria acabou sendo feita exclusivamente em farmácia por vários motivos: comodidade, proximidade, menos risco de exposição num ambiente saturado ou com muitas pessoas, que houve infelizmente, essa situação durante os piores períodos da Covid. Então, essa nova resolução, ela trata não só de uma revisão da legislação de laboratório, reforçando alguns requisitos de qualidade, processo, trazendo algumas novidades na questão de postos de coleta, e a principal inovação da legislação é, de fato, em criar novos ambientes de testagem. E aí, tanto a farmácia quanto o consultório isolado. Então, essas são as duas grandes novidades. Ok, presidente. E falando sobre a questão de qualidade, ambiente nessas testagens, a gente sabe que um laboratório ele é bem mais desenvolvido e bem mais apropriado para esse tipo de questão. Justamente o valor é um pouco mais elevado porque esse paciente ele tem um atendimento diferenciado, mais requintado. Nessa comparação com laboratórios e farmácia, a farmácia vai conseguir manter o mesmo padrão de atendimento que um laboratório específico pode apresentar para esse cidadão? Excelente essa sua pergunta. Em primeiro lugar, a farmácia não vai substituir o laboratório. O laboratório tem um papel fundamental na saúde, ele é um parceiro, é um ambiente essencial, principalmente para exames cada vez mais complexos, sofisticados. A tecnologia aplicada hoje no exame laboratorial é fenomenal, e o Brasil está muito bem colocado no ambiente mundial.
Então, a gente não substitui o laboratório. O que está se criando é exatamente uma etapa adicional que vai aumentar a capilaridade para que as pessoas possam entrar no sistema de saúde. Então, a gente está buscando aquele cidadão invisível até agora para o sistema, aquele que não iria, por vários motivos, a um laboratório, um hospital ou até uma consulta, e que, por medo, logística, distância, falta de tempo, o que seja, vários motivos, mas o fato é que na farmácia ele acaba passando porque está ali do lado, está na esquina, ele tem que comprar algum outro produto, então ele pode aproveitar aquele momento para sim, para fazer uma primeira avaliação, de novo, a título de triagem. Mesmo sendo um critério que não é o diagnóstico no sentido amplo da palavra, mas sim a triagem, que é uma primeira informação que vai ser dada, obviamente a farmácia sim, ela tem qualidade dentro dos seus processos e vai adotar também um sistema de qualidade especificamente para esses exames rápidos, esses testes rápidos. Isso está previsto na própria norma, na resolução 786 da Anvisa, e a CBDL, junto com as sociedades médicas, ela está trabalhando numa proposta de sugestão para fazer esse sistema da qualidade, que é um programa de qualidade lote a lote para todo e qualquer produto que chegue à farmácia, e esse controle de qualidade ele vai ser feito num ambiente que tenha acesso a amostras de pacientes com aquelas situações, e vai ser, obviamente, esse certificado do controle de qualidade vai ser encaminhado junto com o produto. Isso em primeiro lugar. A farmácia, ela pode, e provavelmente vai fazer, exames de proficiência, que é o quê? Verificar como está o seu serviço, o seu procedimento, o seu conhecimento sobre aquele teste em relação aos seus pares, a outras farmácias ou, eventualmente, até a laboratórios. E aí são exames que são encaminhados através de painéis cegos para cada farmácia e ela pode testar e o resultado depois vai dar uma informação importante até para esse processo de melhoria contínua. Presidente, então é um processo, a gente sabe que isso vai aumentar e os próprios estabelecimentos farmacêuticos vão se adaptando, ampliando essa capacidade dessa triagem, desses testes. E hoje, de uma forma geral, analisando, você acredita que os estabelecimentos farmacêuticos têm essa condição clara de atender a essa pessoa nesse primeiro momento de triagem, de identificação de alguma situação que vem acometendo a essa pessoa? Com certeza. Hoje nós já temos das 93 mil farmácias, 5 mil, segundo a Abrafarma, que usaram os testes rápidos do Covid de uma forma assim intensa. Várias outras já usam, inclusive, equipamentos point of care, até por permissão de vigilâncias locais nos estados ou até por medida liminar. Então, muitas já estão habituadas a fazer esse tipo de assistência farmacêutica com testes rápidos. E isso, obviamente, agora só vai aumentar, trazendo uma experiência, acho que muito salutar aqui para a população brasileira. Lembrando que isso faz parte de um processo de melhoria do acesso em termos de saúde pública. E ele segue na linha de muitos dos programas que o próprio Ministério da Saúde já faz, como, por exemplo, o programa de atenção à saúde da família, os programas de HIV, hepatites virais, que também já usam testes rápidos, e aí não tanto com farmácias, mas sim com membros de equipes multidisciplinares do Ministério. Né? Essas equipes, por exemplo, do Ministério da Saúde no programa de saúde da família, elas atingem são milhões de pessoas, são 54 mil equipes que atendem uma média de 4 mil pessoas na sua região. Ok, presidente Carlos, obrigado por nos atender e que a decisão amplie e melhore a saúde pública aqui em nosso país. Com certeza, eu tenho muita fé que isso vai acontecer. Hoje nós padecemos de diversas patologias, que são doenças silenciosas, caso da hepatite C, e que tem tratamento disponível no SUS. Em 2, 3 meses a pessoa pode se curar num tratamento que é caro, mas que o SUS disponibiliza de graça. Agora, sem fazer o teste, não tem como. Né? 70% das decisões médicas são baseadas
em testes de diagnóstico. Então, acho que isso vai ajudar bastante e mudar o paradigma de olhar para a doença e cada vez mais a gente olhar para prevenção, para uma melhor qualidade de vida e as pessoas aí tomarem conta da sua própria saúde, do seu futuro como algo fundamental. Muito obrigado. Tá certo, Daniel. Conversamos então com o presidente Carlos Eduardo Gouveia, que responde sobre a questão envolvendo essa nova decisão legal agora manifestada pela Anvisa, que autoriza essa testagem em farmácias em todo o país. Essa medida tem como objetivo ampliar e melhorar a questão envolvendo a saúde pública, dando mais acesso a toda a população brasileira a buscar uma resolução de uma situação envolvendo a saúde própria, obviamente, da sua família como um todo, tá certo? Então a gente atualiza nessa entrevista com o presidente Carlos Eduardo Gouveia. Eu volto com você aí no estúdio.